Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Câmara discute convocar Ciro Nogueira para explicar esquema dos ônibus. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, poderá ser convocado para prestar esclarecimentos no plenário da Câmara dos Deputados a respeito do edital para a compra de 3.850 ônibus rurais escolares no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FND, com risco de sobrepreço de até R$ 732 milhões. O autor do pedido de convocação é o deputado federal Rogério Correia, do PTMG. Ele protocolou o requerimento nesta terça-feira, 5. Conforme o Estadão revelou nesta terça-feira, Nogueira se reuniu no Palácio do Planalto com o presidente do FND, Marcelo Ponte, seu ex-chefe de gabinete no Senado, 4 dias antes de o dirigente do fundo determinar a retomada da licitação para a compra de ônibus escolares. Os encontros de Ciro Nogueira com Marcelo Ponte ocorreram em 22 de fevereiro e 14 de março. Durante essas datas, o processo licitatório estava suspenso por conta de problemas apontados pelos órgãos de controle, mas foi retomado no dia 18 de março. A licitação estava marcada para ocorrer nesta terça-feira, 5. Como o Estadão mostrou nesta terça-feira, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação recuou e reduziu o preço máximo para a compra em leilão de 3.850 ônibus escolares rurais. A operação para salvar o pregão eletrônico que está sob suspeita de sobrepreço foi desencadeada ainda na tarde de ontem. Ao mesmo tempo, na manhã desta terça-feira, o ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, Walton Alencar Rodrigues, decidiu embargar o resultado do leilão até que passe por análise pela Corte de Contas. Para a diretoria de administração do FND, o valor máximo deveria ficar em 1,31 bilhão de reais, mas, após alertas desse setor, e também da Procuradoria Federal e da Controladoria Geral da União, CGU, a Diretoria de Ações Educacionais optou por fixar os valores em 2,045 bilhões de reais. A diretoria é chefiada por Garigon Amarante, ex-assessor do PL na Câmara dos Deputados e homem de confiança do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Como o Estadão mostrou, Ciro Nogueira tem influência direta sobre a destinação de recursos do FND, por meio do seu afiliado político e ex-chefe de gabinete Marcelo Ponte, que preside o órgão federal. Apesar de licenciado da Presidência Nacional do Progressistas, Ciro Nogueira tem atuado para que o programa Caminho da Escola atenda a seus correligionários, por meio da distribuição de ônibus escolares e do empenho de emendas parlamentares. Recaí sobre o ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, na condição de coordenador das ações governamentais, a suspeita de que tem atuado junto ao FND para a realização da licitação em desacordo com o órgão de administração do FND e da CGU, notadamente em razão de potencial beneficiamento dos aliados do governo, e mesmo de seus aliados, cuja proximidade das eleições ampliaria o impacto político-eleitoral, se constituindo adicionalmente em potencial crime eleitoral, afirmou o deputado Rogério Correia no requerimento de audiência de Ciro Nogueira. Linha do tempo. O Estadão teve acesso à íntegra do processo interno do FND que trata da licitação para a compra de ônibus. Na avaliação da diretoria de administração da FND, o preço máximo deveria ficar em 1,3 bilhão de reais. Mas, para a diretoria de ações educacionais, chefiada por Garigon Amarante, nome ligado ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o valor deve ser 2 bilhões de reais. Garigon e Marcelo Ponte aprovaram a continuidade da licitação 4 dias após a segunda visita de Ciro Nogueira ao FND neste ano, depois de a Controladoria Geral da União entrar no caso, endossando o alerta de risco de sobrepreço. Em fevereiro, o procedimento licitatório ficou parado até o dia 14 de março, data da reunião de Marcelo Ponte com Ciro Nogueira na Casa Civil. Naquela dia, horas antes, o apadrinhado de Valdemar Costa Neto, Garigon Amarante, diretor de ações educacionais, e mais 2 coordenadores subordinados a si, deram um despacho fazendo ajustes no processo, contendo um novo cálculo de preços, trocando o índice de correção da inflação a ser utilizado, o que faria o preço global da licitação cair de 2,083 bilhões de reais para 1,567 bilhão de reais. Após esse despacho, o processo foi enviado para a diretoria de administração, que havia feito o primeiro alerta de risco de sobrepreço. Em sua manifestação, os responsáveis pela área pedem à DIRAI, chefiada por Garigon Amarante, para justificar detalhadamente a mudança de metodologia de cálculo da estimativa de preços.
no dia 17 de março, sem responder a essa solicitação feita pela Diretoria de Administração. A Diretoria de Ações Educacionais emitiu novo estudo preliminar e nova pesquisa de preço. No dia seguinte, o novo termo de referência, com valores globais de 2,045 bilhões de reais, foi lançado no sistema por dois subordinados de Garrigan. Em seguida, em despacho, Garrigan e Marcelo Ponte aprovam o novo termo de referência, com valores globais de 2,045 bilhões de reais, e autorizam a reabertura do procedimento licitatório. Essa decisão foi tomada no dia em que o Estadão revelou a existência de um gabinete paralelo operado por pastores no MEC formado por pastores que fazem intermediação entre prefeitos e a pasta. O contexto de influência de Ciro Nogueira sobre as ações do FND e a falta de transparência sobre a agenda pública entre ele e Marcelo Ponte geram suspeitas de que o ministro da Casa Civil possa ter atuado para a retomada do pregão para a compra de ônibus, na avaliação do advogado Mauro Menezes, que já foi presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. A suposição de que tenha havido uma articulação do ministro da Casa Civil em favor de interesses pessoais e do partido decorrem da revelação de que o pregão virá beneficiar municípios geridos pelo progressistas se a distribuição de verba recairá sobre parlamentares progressistas, disse Mauro Menezes ao Estadão. Então, nesse sentido, a falta de transparência sobre o tema tratado na reunião permite a suposição de que as reuniões tenham servido justamente à articulação dessa solução para a continuidade do pregão, que é estranha ao interesse público, estranha ao zelo com os recursos públicos, estranha com a transparência no exercício das contas públicas. É uma solução que aparentemente vem a promover o interesse pessoal ou partidário em detrimento do interesse público, conclui o ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. O advogado Igor Tamazauskas, doutor em Direito do Estado pela USP, afirma que a ausência de informações sobre os temas das reuniões entre o ministro da Casa Civil e o presidente do FND descumpre regra criada pelo governo no ano passado. Ele ressalta que não faz sentido o ministro da Casa Civil se reunir com o responsável por um fundo vinculado ao Ministério da Educação sem a presença do ministro. Por força de uma regra criada em 2021, sempre que um ministro se reúne com pessoa integrante de outro ministério, precisa divulgar uma série de informações, dentre as quais o assunto discutido. Essas reuniões precisam ser esclarecidas, disse o advogado Igor Tamazauskas. O advogado lembra que, como a CGU observou no processo, as compras públicas devem se pautar, prioritariamente no painel de preços, criado pelo próprio governo federal, ou em licitações anteriores de outros órgãos públicos. Isso aparentemente não foi observado, com argumentos que a própria CGU define como questionáveis, quer por especificações especiais dos veículos, quer por questões de quantidades compradas pelos outros órgãos. Para Tamazauskas, esses argumentos, especialidade e quantidade, são comuns em casos comprovados de direcionamento de licitação e outras irregularidades. Há que se explicar bem esses fatos, sobretudo porque a aquisição está ocorrendo no último ano de mandato, disse. Saiba mais Nova Montana, terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta a arma para a cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase 1000 anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais mais. Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.